Equipes do governo do Amazonas, através da Defesa Civil, já estão no interior do Amazonas. Afinal, muitos municípios estão em situação de emergência por conta da estiagem. É a Operação Estiagem 2023. Por isso a gente chamou aqui para conversar o secretário executivo de Defesa Civil do Estado, Coronel Francisco Máximo, que já está aqui. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado, Caio. É uma oportunidade, mais uma vez, de poder estar conversando com você, prestar esclarecimentos à nossa população. É algo muito grave, porque o que houve em 2005 e 2010, a gente viu a bacia do Rio Negro. Eu vou mencionar novamente o Rio Negro aqui, como mencionei da última vez, porque é o rio que está de frente para a nossa cidade. E aí a gente viu o Rio Negro secar de uma forma impressionante. E o que a Defesa Civil tem feito, secretário, para levar assistência às famílias, né, aos moradores, em especial de municípios que estão distantes daqui, mas que já estão em situação de emergência? Qual é o trabalho? Então, Caio, é importante a gente frisar que o trabalho ele não se restringe apenas às ações de resposta quando o desastre já está configurado, caracterizado. O nosso trabalho, ele atua, nós atuamos de forma muito intensa em cima de 5 eixos de atuação, que vai da prevenção, a mitigação, a preparação e a resposta e, consequentemente, também a reconstrução. Então, é importante falar isso, cara, para que as pessoas entendam que o trabalho não começou hoje, sim em dezembro do ano passado, quando nós já estávamos atuando numa enchente, já com um olhar bem atento, né, para essa possibilidade de termos uma estiagem sim. E à medida em que esses prognósticos foram se confirmando, dentro do nosso plano de ações preparatórias, nós já começamos a desencadear uma série de atividades, considerando que a estiagem, inclusive, ela tem danos e impactos econômicos e sociais muito diferentes do que o que a inundação causa. E aí, obviamente, principalmente em função dessa necessidade de prover a garantia dos serviços essenciais e uma preocupação maior que no momento em que esses danos acontecem, nós temos um outro fator complicador, que é chegar, né, com essa ajuda humanitária, com esse suporte, com essa assistência às famílias, principalmente os nossos ribeirinhos, que em algum momento poderão ficar isolados, né? Sedes de municípios poderão ficar isolados. Então, pensando nisso e com o fito de garantir os serviços essenciais básicos, nós começamos já desde dezembro a desencadear uma série de ações, né, para que esses serviços essenciais agora não viessem a faltar. E aí eu cito, por exemplo, para você um trabalho extremamente importante que foi feito com bastante antecedência para garantir esses serviços essenciais, porque consideramos que alguns deles são muito críticos e através deles outros problemas podem acontecer. Eu menciono com relação à energia elétrica, né? Só para vocês terem conhecimento, dos nossos 62 municípios, 52 são movidos por termoelétricas a óleo diesel. Então, Caio, você imagina num momento como esse, se não houvesse uma antecipação, um trabalho preventivo, essas termoelétricas, se elas ficarem desabastecidas de combustível, nós teremos muitos problemas. Isolamento, falta de energia, a escola que para, o hospital que para, as comunicações que param. Então, a reboque vem muitos outros grandes problemas, né? É um E desastre, né? exatamente. E preocupado, né? Fizemos reuniões preparatórias, conversamos com todas as empresas, né, que são provedoras por esse serviço, e elas, por sua vez, também foram muitos, atenderam nossas solicitações, tomaram as providências necessárias e estão, obviamente, conduzindo seus planos operacionais para que não tenhamos desabastecimento de energia elétrica. Então, dessa forma, Caio, várias ações foram desencadeadas, né? E agora, obviamente, estamos entrando numa fase mais crítica, que é a fase da resposta. E nessa fase, inclusive, o governador recentemente, no dia 12, como é de costume, trabalharmos integrado, e quando eu falo nesses trabalhos, nessas ações preparatórias, coloque-se aí, coloco a público para que se tenha um entendimento de que esse trabalho, tanto vertical quanto horizontalmente, foi feito, ou seja, comunicamos o governo federal, conversamos com as agências do governo federal, horizontalmente com todas as secretarias de Estado, mais abaixo, no ente municipal, também com todas as secretarias, falando com o SUFRAMA, com o FIEAM,
com o CDL, então, com a FEComércio, com vários órgãos, cara, com o intuito de minimizar os possíveis impactos que a estiagem pode trazer para o nosso Estado. Secretário, os números de municípios que hoje estão nessa situação de emergência devem continuar aumentando. Qual é a realidade hoje do Estado? A nossa realidade hoje, Caio, é de 9 municípios em situação de emergência. Nós temos na Calha do Purus, Boca do Acre e Pauini, na Calha do Madeira, desculpa, na Calha do Alto Solimões, primeiro, nós temos Benjamin Constant, Maturá, São Paulo de Olivença, na Calha do Juruá, em Vira, Itamaraty, Irunepé, e no Médio Solimões, Taifé e Jutaí. Qual é o mais crítico? Qual é o cenário mais crítico? Olha, há uma semelhança. Todos os nossos municípios eles têm uma semelhança, características muito, muito parecidas. Mas outros municípios, em função de estar em braços de rios, né, dos Solimões, esses são mais preocupantes porque eles tendem a ficar seco esses braços e causar o isolamento total do município. Secretário, nos próximos meses, no próximo mês, na verdade, nos próximos dias, há possibilidade de começar o emprego de aeronaves como helicópteros para deixar mantimentos em regiões que ficam isoladas? Como é que vocês estão se planejando para isso, nessa logística? Essa é uma ação que está contemplada dentro do nosso plano. E havendo essa necessidade, faremos certamente. Inclusive, o governador já também estabeleceu um contato com o ministro, né, de Desenvolvimento Regional, na qual a Secretaria Nacional de Defesa Civil faz parte, onde nós temos um vínculo sistêmico, e o ministro já se colocou, obviamente, à disposição, lembrando também que essa comunicação foi feita com bastante antecedência. Nós estamos mostrando, né, gradativamente, à medida que esse desastre vai se intensificando, a gente também vai comunicando o governo federal, no caso, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o órgão, né, dentro do Ministério que nós temos uma ligação direta. Então, se necessário for, Caio, certamente operaremos também com o emprego das Forças Armadas utilizando aviões e helicópteros. Secretário, o senhor, eu sei que é um cenário dinâmico, o senhor utilizou esse termo mais cedo, mas é possível aferir, ou pelo menos estimar, o quanto deve ser gasto numa operação como essa? Ou já tem um valor definido? Não, a gente tem uma estimativa baseada em 2 anos. Então, isso não permite construir uma série histórica muito robusta. Afinal, a gente só tivemos, né, melhor dizendo, impactos mais significativos em 2005 e 2010. Infelizmente, naquele ano, ainda talvez por uma ausência de sistemas, né, mais robustos que pudessem aferir, nos permitir aferir no dia de hoje, esses dados não foram compilados, né? A gente não tem uma riqueza de bancos de dados aí, de dados que a gente possa hoje estar avaliando. Mas claro que todo planejamento requer uma estimativa. E dessa forma nós fizemos uma estimativa seguindo alguns parâmetros, mas a gente não tem como afirmar. O governo, obviamente, o governador já mencionou a intenção de disponibilizar alguns recursos para apoiar os municípios que venham a enfrentar, né, uma situação de emergência. Certo. Secretário, quando o senhor esteve aqui, o senhor falou algo que me deixou muito preocupado. E aí, nessa condição que a gente enfrenta agora, isso acende um sinal ainda maior de alerta. O senhor disse que há uma preocupação com 2023 e é uma preocupação muito forte com 2024, uma vez que as previsões dos institutos de meteorologia mostram que talvez a gente não tenha chuvas intensas nas cabeceiras desses rios. E aí eu falo do rio Orinoco, que é o rio onde nasce o Rio Negro, que banha Manaus. A gente está falando do rio Solimões, lá no Nevado Misme, lá no Peru. Quando a gente olha para essas condições, esse sinal de alerta, de fato, está se comprovando agora e pode ser ainda pior 2024? Caio, eu gosto muito de trabalhar com dados e também entender os sinais que o próprio clima está nos mostrando. A natureza, ela buscando o seu ponto de equilíbrio, em função desse desequilíbrio ambiental, está nos comprovando o que a ciência já vem dizendo há muito tempo, que nós precisamos cuidar do clima. Então, essas mudanças climáticas, elas são fruto
desse desequilíbrio ambiental. A Terra está muito aquecida, é muita emissão de poluentes, muitos gases de efeito estufa, proveniente principalmente da queima de combustíveis fósseis, combustível, gás, carvão, e tudo isso trará para a gente, certamente, dias muito difíceis. O que estamos passando hoje aqui, para muitos pode dizer, mas o rio enche ou o rio vaza, né? Estamos dentro de um processo natural de vazante. Tudo bem, é o fenômeno El Niño que veio agora, sim, ele de fato contribui, porque ele aumenta a temperatura, ele retira o volume de precipitação e, naturalmente, a gente passa a ter um inverno, um verão mais quente, e considerando que esse El Niño, ainda pelas previsões, ele deve permanecer atuando até abril, maio e junho do ano que vem, nós podemos, com base nessa análise de hoje, porque a meteorologia ela pode mudar, né? Se não mudar, certamente teremos, sim, uma probabilidade alta de termos ano que vem uma situação muito semelhante ou até pior do que a desse ano. Mas aonde que eu quero chegar não é isso. Né? A partir de agora, Caio, nós vamos ter, sim, que nos adaptarmos a essas mudanças climáticas. Se os acordos, né, e os tratados que versam sobre a redução da emissão de gases poluentes com a intenção de reduzir a temperatura da Terra não for seguido, não só o Amazonas, como outros estados e outros países sofrerão certamente como já estão sofrendo. Se você observar os noticiários, o que está acontecendo, as catástrofes que estão acontecendo, são frutos de uma crise climática que nós estamos vivendo, e eu diria até permanente. Nós não estamos mais em momentos sazonais, nós estamos enfrentando o desequilíbrio ambiental e vamos precisar conhecer os nossos riscos, as nossas ameaças e nos preparar, principalmente as populações mais vulneráveis, porque essas aí estão mais suscetíveis aos desastres. Então, a situação é, de fato, muito séria. Eu não estou aqui para provocar alarde, né? Nem terrorismo a ninguém, mas nós precisamos, todos nós, entendermos que é necessário tomar medidas que garantam a manutenção ambiental, porque, do contrário, nós vamos enfrentar dias muito difíceis, e não é só referente à estiagem, à inundação, é a vendaval, é uma série de coisas que nós não estamos, inclusive, habituados a lidar em função dessas mudanças climáticas. Secretário, vocês já têm um número para finalizar aqui? Vocês já conseguem ter um número de famílias ou de pessoas atingidas nesses municípios que o senhor mencionava, esses 18? Então, nós estamos em análise desses decretos ambientais, né? Desses decretos, de situação de emergência. Ao todo são 9, eles estão tramitando, ainda não tem um número preciso, mas acredito que até sexta-feira ou segunda-feira, esses 9 municípios, nós já estaremos com o cômputo, né, desses danos que foram lançados no nosso sistema integrado de desastre, e aí eu posso mais na frente estar divulgando, mas agora eu não teria condições de trazer com precisão esses números. Tá certo. Secretário, eu quero lhe agradecer, obrigado por ter atendido o Real Time 1, atualizar a gente com informações que ocorrem no interior do Amazonas, esse momento difícil, esse momento que quem passa por uma estiagem sabe como isso afeta o dia a dia, a escola, a saúde, o trabalho. E claro, quem está na ponta, o homem do campo, é ele que sofre muito, bastante. Obrigado, secretário. É um prazer, mais uma vez, Caio, como eu te falei. Obrigado também pelo espaço. É sempre uma oportunidade de podermos estar conversando, esclarecendo e passando mensagens, né? Não de pânico e de medo, mas sim mensagens de alerta que possa promover uma reflexão para que todos nós entendamos o que está acontecendo a nível global e que precisamos estar atentos a esses sinais para evitar, sobretudo, catástrofe que venham a trazer algum tipo de afetamento à proteção civil. Certo. Eu conversei com o secretário executivo de Defesa Civil do Amazonas, Coronel Francisco Martins, aqui no Real Time 1 Entrevista. A você, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play. Até uma próxima oportunidade.